a carne vencer. Vença a carne. Não deixe o pecado te dominar. Nenhum tipo de vício ele tem que te dominar. Perceber que tem um vício, ele está viciado em alguma coisa, já muda ele, sai fora dele. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Esse termo aqui, vivo dentre os mortos, é sacrificar. O que é sacrificar? O que é sacrifício? Ofício sacro. A palavra sacrifício significa ofício sacro. Sacro de santo. Santo ofício. Quando eu estou sacrificando a Deus, eu estou fazendo o meu ofício sagrado. Não existe sacrifício sem dor. Não oferecemos a Deus algo que não nos custe nada. Muitas das coisas que nos agradam, desagrada a Deus. É verdade. E muitas das coisas que agradam a Deus, nos desagrada. Orar de madrugada às 3 da manhã não agrada a carne, não. Eu acredito que com o tempo, você, ali, direto, orando, você vai criar uma disciplina. Mas nunca a carne nunca quer aquilo. Certo? Agora, você vai, com o tempo, a sua alma vai ficando forte, seu espírito vai se fortalecendo, e você vai, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. Eu fico assim, desejando chegar lá às 3 da manhã para me levantar para orar. Eu quero estar lá, mas eu quero como? Na carne? Não, irmão, no espírito. Essa madrugada foi interessante. Às 3 da manhã eu veio lá um sinal e deixei o celular e dá 10 minutos para levantar. Aí eu não levantei em 10 minutos, mas depois de um tempo o meu espírito me acordou de novo e falou: você não orou ainda. Eu falei: é verdade. Levantei. Bom, quando eu não fui orar, não consegui voltar a dormir. Aí eu levantei. Como eu falei com vocês, eu levanto, boto o hino no celular, boto no modo mais baixo um pouquinho, vou lá, eu já começo a orar em pé, começo o louvor a tocar, já começo a falar com Deus, vou para a geladeira, vou tomar uma água, e ali eu vou para o banheiro, orando, louvor tocando no celular, levo o celular na mão. Aí depois que eu fiz todo esse ritual, eu dormo por ele. Eu já despertei, já disse, eu já mandei uma mensagem para o meu corpo. Então vamos ver essa situação. Mas o corpo, ele não quer Deus, ele não quer a lei de Deus. Porque o pecado, ele habita no corpo. Então tem essa luta. Então Paulo está falando: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, pelo instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Fala: Senhor, usa meu corpo para fazer a tua obra. Irmão, estar aqui hoje não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu estou no 6,14 agora. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo é assim. Você vai ser escravo de alguém. Você tem que entender isso. Toda pessoa que ela não quiser obedecer a Deus, por exemplo, toda pessoa que ela não ela fala assim: eu não vou para a igreja, eu não vou ficar indo para a igreja direto, não, pastor manda na minha vida, eu não vou obedecer.
obedecer. Eu não vejo dessa forma. Toda pessoa que não quiser fazer isso, ela não quiser estar debaixo de uma autoridade espiritual, entendendo que Deus está me usando, ou eu usando alguns pastores, você pode ter certeza que livre também você não vai ficar. O diabo vai te abraçar e você vai ser servo dele. É porque as pessoas, elas não ligam, elas não fazem assim, ó. Engraçado, depois que eu preguei para a igreja, as coisas começaram a dar errado na minha vida. Eu não ligo isso. Não, ela não é assim que ela imagina. Ela até dá certo para ela, de repente, mas dá certo. Do nada, irmão, do nada. Ela vai entrar numa situação daqui a pouquinho, ou ela está bebendo, ou ela está viciada em droga, ou o casamento dela destruiu, ou ela fica desempregada. Ela vai servir ao Satanás. E aí para voltar é difícil. Então, ou você esteja debaixo, servo de Deus, obedecendo a Deus, ou você vai estar debaixo de Satanás. Não adianta, livre você não vai ficar. Não tem essa escolha, não tem, não quero ser enganador, mas também não vou fazer o mal, não. Quando você menos esperar, você já está fazendo mal. Eu estava vendo um testemunho hoje na internet de um satanista, ex-satanista, né? Eu gostei do testemunho dele, porque ele não entrou no satanismo por curiosidade. As pessoas, elas são levadas por um mero conhecimento, por um status, e aí ela acaba desenvolvendo, né, esse tipo de adoração. O testemunho dele é forte porque é o seguinte: ele falou bem assim, dificilmente, diferente de vocês que nasceram e muitas vezes tiveram contato com o Evangelho, alguém pregou para você, aí você começou a servir a Deus, de repente você era da católica, de repente você não era de igreja nenhuma, mas alguém pregou o Evangelho para você. Diferente de vocês, ele falou, eu nasci dentro do ambiente satânico. Eu fui consagrado, o cara falando no testemunho, né? Ele foi consagrado desde criança para ser sacerdote de Satanás. Então os avós dele eram satanistas. Quando a filha, que no caso era a mãe dele, teve ele foi consagrado no ventre. Então foi toda uma preparação para ele chegar onde ele chegou. Então ele falou que ele foi desde criança ensinado a chamar o diabo de papai. Então, isso que a gente vê, que é o Evangelho, de chamar Jesus de Senhor e Deus de Pai, ele lá foi doutrinado a isso. Ele falou bem assim, como que eles fazem isso? Eu achei interessante essa parte. Ele falou bem assim, eles pegam uma mentira e pegam aquela mentira e rodeia aquela mentira de várias verdades. Dificilmente você vai descobrir aquela mentira. Porque tem várias verdades no meio. Você consegue derrubar uma, mas tem outra verdade, tem outra verdade. Ele falou bem assim, ele foi ensinado que o diabo é o pai deles, é bom e que Jesus é mau, e que ele teve que matar Jesus. Então quando ele chega, por exemplo, numa igreja onde tem Jesus pendurado na cruz, o que ele fala? Quem é aquele lá? As pessoas, é Jesus, ele foi morto. Aí o que ele pensa? Verdade. Lá me falaram que é isso, que aconteceu isso mesmo. Então, ele foi ensinado dessa forma. E aí, o que fez ele querer sair? Alguns contatos que ele teve com alguns crentes, e aquele poder que ele achava que ele tinha, ele não tinha tanto poder assim. E ele falou, eu tinha um coração bom. Eu não queria fazer o mal. E quando chegou a um certo nível, ele teve que começar a matar pessoas para agradar o diabo. Era pedido a ele mortes. Ele falou que existem 3 linhas criminosas no mundo, 3 atividades criminosas no mundo que dão muito dinheiro. Ele falou assim, que o sequestro de criança para a bruxaria é o 3º maior mercado financeiro do mundo do crime. Só pede para as drogas e para o tráfico de arma, tráfico de droga. Mas o tráfico de pessoas para finais espirituais, magia negra, ele falou que é um dos maiores. Ele falou assim, eu nunca confio seus filhos na mão de ninguém.
Não deixa seu filho em supermercado, em lugar público, assim, de qualquer jeito não, porque eles vão roubar. E essa criança não vai ser sacrificada a Satanás. Então, tem até um testemunho que ele conta, que ele estava fazendo culto, pregou 3 dias, ele estava dando uma aula, ele dá aula de libertação, e é por esse motivo que eu comecei a ouvir ele, que eu quero ouvir o que ele tem para falar. E ele falou que teve as pessoas que fizeram o evento lá pediram para que cercaram, né, o ambiente. Tipo assim, foi feito tipo no estádio, aí fizeram uma cerca para que as pessoas não viessem do lado do público, para não atrapalhar os pregadores. Então ele foi orientado que quando ele acabasse de pregar, eles descessem e fossem para dentro da van, e fossem para o hotel, para que a população, as pessoas que estavam no evento, não atrapalhassem eles. Mas ele falou que estava descendo ali do altar, e uma pessoa chamou, para que ele pudesse fazer uma oração pela menina, de uma menina de 6 anos. Ele falou: irmão, eu sou pastor, é complicado, tem ovelha. Eu desci para atender o casal. E ele falou que quando ele colocou a mão na menina, para repreender o demônio, para orar para expulsar o demônio, ele falou assim: eu dou aula de técnicas de expulsar demônio, e todas as minhas técnicas que eu tinha usado não estavam funcionando. O demônio que estava dentro dela estava violentamente, ao ponto do pai ter que estrangular a menina assim, dar uma gravata, a mãe segurar as pernas para ela não pular para cima do pastor. Aí ele pediu para que eles dessem só 1 minuto, que ele ia no altar orar e já ia voltar. Ele foi pedir uma orientação, pediu para o Espírito Santo revelar o que estava acontecendo. E aí o Espírito Santo revelou a ele, mostrou a criança, uma visão, ela em cima do altar, nua, e sendo consagrada ao diabo e violentada sexualmente. Ele chegou e falou assim, falou com os pais, né: olha, eu tive uma visão, essa criança foi oferecida, essa criança foi consagrada para Satanás, essa criança foi violentada sexualmente, e nós precisamos orar para que isso seja desfeito. O pai da menina falou assim: é impossível, pastor, é impossível disso acontecer. Aí o pai explicou que esse evangelho, a criança nasceu nesse evangelho, nunca foi em lugar nenhum, nunca passou por nada, eles tinham certeza de que isso era mentira, que não era verdade, era impossível ter acontecido. E aí ele fez outra oração, e aí o Espírito Santo mostrou para ele um apartamento no número 8, e ele falou assim: olha, Deus me mostra, número 8, um apartamento, uma sala. Aí deu as características do que aconteceu. E aí os pais virou e falou bem assim: a gente mora num apartamento, e o número 8, que é o 8º andar, em frente tem uma família. E essa é a única família que a gente confia. Deus fala, hein? Uma vez, aí o pai falou, uma vez, eles iam viajar, e pediram para levar a menina. A minha filha brincava muito com os filhos dele, e assim, aquele vizinho próximo, pediu para levar. Ó, a gente leva ele, a gente vai passar um final de semana no sítio, aí vocês descansam, né? E eles deixaram. E foi nesse dia que essa criança foi consagrada ao demônio. Aí ele estava orientando sobre isso. Ele falou bem assim: quando uma pessoa ela quer fazer um crime perfeito, ele falou bem assim, geralmente se contrata pessoas que mexem com alta magia negra, porque o crime não tem rastro. Ninguém disse que foi encomendado, porque não é assim, vai lá e mata uma pessoa a bala. O crime é tão perfeito que você, geralmente ele foi assim, a bruxaria, a alta magia negra, ele envolve crimes tipo acidente. Ele falou bem assim: eu já participei de um crime onde 4, 5 jovens, eles foram sequestrados, eles vão em rave, as pessoas satanistas, eles vão na rave, dão droga, aí o jovem fica fora de si,
eles dopam esses jovens, levam os jovens para, a gente chamaria de centro, né, terreno, mas não é, lá é tipo uma fazenda, locais que é onde eles podem fazer esse tipo de coisa. Essas pessoas são mortas, retirados os órgãos para fazer magia negra, cirurgicamente, ela é fechada, coloca dentro de um carro. O quinto jovem, ele está sob influência demoníaca, ele vai na alta rodovia e tem um acidente de carro, se joga na ribanceira. O acidente é tão grave que assim, o corpo fica irreconhecível. Ninguém diz que aquela pessoa já estava morta. Ele explicando. Tudo para a magia dele. Então, achei muito interessante o que ele estava falando. Estava até falando para a minha família tomar cuidado com vela. Ele falou: nunca acenda uma vela na sua casa. Nada. Ele falou: compre lanterna, compra pilha. Existem umas lâmpadas de emergência que você coloca, ela fica na tomada. Quando a luz acaba, ela acende. Compra tomada, compra vela, compra pilha. Não usa vela. Ele falou que a vela, ela abre um portal para o mundo espiritual violento. Explicou lá algumas coisas que envolve mais coisas, né? Ele explicou por que a vela. Ele falou assim: se você for no Google perguntar pela vela, não tem data de fabricação, quando que começou, quando criou. Ela é milenar. Ele falou assim: a vela, ela nunca foi feita para iluminar. Ela é feita para outro tipo de coisa, nunca para iluminar. Então, tudo que você, todo trabalho que é feito com magia negra envolve vela, porque tem um motivo pela vela. Então ele falou: não use vela, não deixa data comemorativa, você bater um parabéns com vela de bolo. Ele falou: é complicado. Aí ele falou bem assim: se você for no médico e o médico falar com você que aquilo que você está comendo faz mal, até então você tinha comido e não fazia mal, ou você não sabia que fazia mal, mas agora você sabe que está te fazendo mal, você para ou continua? Você vai querer evitar e parar. Ele falou assim: o mundo espiritual é muito engraçado. Você chega para o crente, fala para o crente que aquilo é ruim para ele. Ele fala: mas até onde, pastor? Não estava fazendo problema nenhum. Aí vem a revelação, mostra-te a verdade e você não quer mudar. Então, ele falou bem assim que para um portal ser aberto, precisa de 5 elementos. Quando Deus fez o mundo, ou os mundos, Ele usou 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Quando Deus foi construir o homem, formar o homem, Ele usou esses 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Tudo que existe na natureza, no mundo físico, é esses 4 elementos. Quando esses 4 elementos estão juntos, ele forma o 5º elemento, que é o éter, que é muito espiritual. Não é o éter que a gente usa em remédio, não. O éter é um nome específico de um 5º elemento, para que o portal seja aberto. No espiritismo é a energia do mundo espiritual. Esses 4 elementos se juntam. Então ele falou que na vela tem esses 4 elementos, e o 5º é aberto quando se acende uma vela. O pavio é a terra, algo da terra. A gordura é a parte líquida. Quando se acende tem fogo, para ter fogo tem que ter o ar, o oxigênio. Juntou os 4, abre o portal. Por isso que toda feitiçaria, todo trabalho de feitiçaria tem que ter uma vela. E é o portal que se abre através da vela. Ele falou que o feiticeiro, o satanista, ele falou que existem 2 tipos de feitiçaria. O inferno se divide em 2 classes: alta magia negra e a baixa magia negra. O que é a baixa magia negra? É a feitiçaria, é o candomblé, é a macumba, esse tipo de coisa. Ele falou: isso aí, a finalidade disso é culto ao demônio, é culto a Satanás, é demônio, é adoração ao demônio. A alta magia negra, que é o satanismo, ele falou que o propósito deles é a dominação. O satanista, ele não faz uma feitiçaria para adorar demônio, ele serve ao demônio para ter poder.
Poder aonde, pastor? Em tudo que envolve poder. Pode ser no mundo financeiro, pode ser para uma empresa ter sucesso, pode ser para uma empresa quebrar, pode ser para uma cidade ser dominada. O que você imaginar de poder, eles conseguem. Ele fala no testemunho dele, e falou assim: não é de estranhar que um analfabeto conseguiu chegar ao poder, o mais alto poder no mundo político. Ele falou: irmão, ali é muito sacrifício. Muito. Quem comanda o Brasil hoje são pessoas que estão mexendo com a alma de é morte mesmo, manda matar. E os crimes não é assim, fulano foi lá contigo. É derrubar um avião. É morte instantânea, a pessoa teve um infarto. Mas para que isso aconteça, o demônio, ele pede. Eu li um livro de um outro satanista, também se converteu, que ele fala o seguinte: todas as vezes que eles sequestram pessoas e fazem, tiram os corpos, tiram os órgãos para fazer sacrifício, a gordura do corpo da pessoa, eles tiram a gordura para fazer dela. Os ossos são queimados, faz-se uma farinha, um trigo, um pó, para fazer o circo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Oi? Entendi, vai dormir hoje? Aham. E as velas cheirosas que tem agora? Bonita, menina, ninguém desconfia. Cada um tem um cheirinho bom. Ninguém. Aqui, deixa ele boa, hein? Vela de coração, não sei o quê. Eu gosto de comprar aqueles pauzinhos de cheirinho, mas eu oro também. Tudo que tem em casa eu não sei se eu comprei lá. Pedro é 5 ou 6? Pedro? Pedro é 5, né? 5. Hã? Para invocar uma entidade tem que fazer isso aqui. Eles desenham, eles têm o pentagrama, uma estrela de 5 pontos, e circunda ela. Tem que ter o círculo. Aí cada ponta dessa aqui eles botam uma vela com gordura humana. Ela é feita com gordura humana, sangue humano, e essa volta aqui é feita com o pó dos ossos. Ele falou, o livro fala o seguinte, que existem portais. A vela abre o portal, o sangue abre o portal. Então, onde, por exemplo, se tem muito crime, acidente de carro, derramamento de sangue naquele lugar, aquilo ali, irmão, é para poder ter mais poder. Quando que o diabo ele pede mais crime? Para quem tem poder. Pode perceber que aonde tem tráfico de droga e troca de tiro, aonde tem derramamento de sangue, é para que aquela entidade opere mais ali. Todo crime, todo derramamento de sangue tem esse propósito, para que se estabeleça ali o reino das trevas. O mundo espiritual, ele é movido por sangue. Então não é à toa que você vai ver pequeno macumbeiro ali, o pai de chiqueiro pediu uma galinha, derramar o sangue. Ah, pastor, mas será que isso é bíblico, irmão? Está na Bíblia. Desde a época do Moisés já tinha isso. O mundo espiritual não muda. Então, ele estava falando sobre isso aí, o testemunho dele. Então, pentagrama ali, você tem 5 pontos, eles fazem ela. Tem um outro pentagrama
estava explicando lá, existe dois, o que é 5 e o que, a estrela, uma estrela dentro da outra, né? É tipo cruzando. Seria isso aqui, ó. Essa para cima é o falo, para baixo é o símbolo masculino, ele é uma pirâmide para cima, né? Que é a parte masculina. Ele voltado para baixo, a parte feminina que fala do ventre. O ventre da mulher ele é uma pirâmide, de cabeça para baixo. O órgão genital masculino seria para cima. Então os dois, um dentro do outro, abrem um outro portal. Aí ele falou sobre a árvore de Natal para mim. Porque a árvore de Natal, geralmente o desenho dela é uma pirâmide. Ele falou assim: eu não consigo ver crente, entender porque crente tem essas coisas dentro de casa. Volta, a gente volta, quando a gente vai vendo os testemunhos, a gente vai vendo que quem vai falando vai confirmando que são símbolos de bruxaria, são um desenho. Eu até gravei aqui o desenho. Cada bolinha é o quê? Uma pessoa me perguntou. Você sabe. Eu respondi, mas assim, não tem. Você sabe o que é cada bolinha. Eu sei, mas não tem. Você sabe. Vou pegar o calendário e fazer de bolinha. A cabeça fazendo de bola. Deu que fez grande. Ó, esse desenho aqui, ó. Desenho. O Satanás ele sempre vai colocar sutilmente na cultura as coisas para a gente ver. Só que você não percebe, porque é sutilidade, né? Olha o portal 5, ó. É o desenho isso aqui. Capitão Planeta. Cada um recebeu um anel. Fogo, ar, terra. Cada um recebeu um anel com poder. Um tinha um anel que era terra, o outro invocava a água, o outro invocava o vento e o outro invocava o fogo. Quando eles se juntavam os anel, surgiu o portal, faz sair de dentro quem? Capitão Planeta, o quinto elemento. Então, quando você vai estudando, que eu sou estudioso de símbolos da maçonaria, símbolos da bruxaria, alta magia negra, eu vou observando eles em programas de televisão, em filmes. Eu vou falar aqui para vocês porque eu já vi nesse mundo. Todo filme pornográfico, toda cena de sexo pornográfico, atrás dele tem um espírito, né? Uma imagem. Todo ele tem. A maioria das cenas de sexo pornográfico, no fundo, na parede, no cenário, tem um símbolo, uma imagem. Ela fica ali sutilmente. Então, aí estava falando sobre isso, falando sobre o cuidado que a gente tem que ter. Ele falou que a casa do cristão ela é muito protegida. Os anjos de Deus, elas realmente protegem, mas o crente ele pode abrir brechas aonde o diabo pode operar. Entendeu? Nós já falamos aqui sobre para quem você abre a sua casa. Nunca deixe ninguém estranho entrar na sua cama. E na casa da gente tem 3 altares: a cama, a mesa e a
entrada da sua casa. Se você abrir a casa, você já deixou a pessoa entrar para dentro da sua casa. Já é uma componente de intimidade. A mesa é outro altar e a cama também. Quarto. Mesa de jantar, mesa de almoço, a mesa é sua mesa onde você faz suas refeições. O judeu nunca come com alguém estranho. Todo judeu só abre a porta para ele, só tem comunhão com pessoas que ele tem confiança. Você não abre a sua porta para as pessoas virem na sua casa comer, se alimentar, se você não confia. Às vezes eu preciso dar alguma coisa para alguém por causa do meu trabalho, eu mexo com o carro lá fora, eu sirvo uma água, às vezes eu sirvo café, às vezes eu sirvo um lanche, mas eu sempre levo lá fora. Trago, minha esposa leva lá fora, bota na mesa, mas lá dentro só entra quem é convidado. Então o que eu estava falando aqui? O assunto foi o quê? Quando chegou ao ponto que ele teve que servir o diabo, ele tinha que matar pessoas. E aí foi quando ele ficou um pouco balançado. Foi quando ele quis não mexer com isso. Porque até então ele estava só sendo servido pelo diabo, obedecendo algumas coisas, mas aí quando chegou ao ponto de ter que matar, foi quando ele não quis fazer. E ele era obrigado a fazer. Aquele Dengue, né? Quem lembra do Dengue da Xuxa? Ele também era bruxo, ele era babalorixá. O testemunho dele, interessante. Ele se converteu, virou pastor Jogerval. Tive com ele pessoalmente. O testemunho dele, ele falou que ele era muito magro. E ele era magro por quê? Ele era o Dengue. Hoje ele está gordo. Porque ele não podia comer. Só tinha duas coisas que ele podia comer: bife de fígado. A outra eu não lembro, beber água normal. Era bife de fígado, e cru. Não podia comer nada cozido, nada frito. Só comer bife de fígado cru. Quando ele tinha que fazer sacrifício, ele tinha que muitas vezes ir no cemitério e ele tinha que violar os cadáveres para poder comer carne de morto. Quer fama? Quer dinheiro? Quer fama? Quer dinheiro? Tem que servir. Às vezes a gente acha, que Deus nos pede muito. Breno, deixa só eu fazer o culto, Breno, senão você vai ficar eu lá e você aqui, vai atrapalhar. Senta lá, mãe, do lado dela lá para mim, ajuda ela lá, ela não consegue. Senta lá, do lado dela para mim lá, por gentileza, ela não consegue. Mesmo pedindo, ela não consegue. Vai ficar eu e ela vai ficar chato o culto. Eu vou parar e vou embora. Porque se empolga, às vezes está aqui no ambiente de prazer, a pessoa se empolga, quer fazer 30 perguntas. Faça uma pergunta. Anota lá, depois eu pergunto no carro, daqui lá são 1 hora de trânsito. Dá para fazer bastante pergunta. Difícil, né? Então, Paulo está dizendo, não deixe o seu corpo te dominar. Então, toda pessoa que ela não quiser ser serva de Jesus, não tem problema não, ela vai servir o diabo. Pessoa que não quer trabalhar, ela vai ter que abrir mão de quê? De muita coisa, irmão. Porque o trabalho dá ela benefícios. Para ter um dinheiro para pagar as contas, pagar um aluguel, pagar uma luz, comprar um sorvete, comprar uma pizza, comprar um celular. Então, ela trabalhando, ela tem recursos para ela. Eu não quero trabalhar. Beleza, também vai ter que abrir mão de viver de favor. Né? Ela não consegue vender a hora dela sendo servo de um senhor que paga ele um salário. Ele vai ter que ser servo do quê? Da fome, não vai poder comer o que quer, vai ter que mendigar. Essa é a realidade. Então, por que eu estou comparando isso? Se você não quer obedecer a Deus, você vai acabar obedecendo a Satanás. Ele vai te dominar, a carne te domina. Não sabeis vós, versículo 16, a quem vos apresentais dos servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Vou ler de novo.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para ser servo e lhe obedecer, sois servo daquele que obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, ou você se decide obedecer a Deus, ou você vai obedecer ao pecado para a morte. Não tem outro jeito. Eu vejo, às vezes, crente que às vezes ele não quer vir para a igreja, ele fica dando desculpa. Daqui a pouquinho, fica 30 dias no hospital. Não quer gastar o tempo aqui com Deus, vai gastar no hospital. Não, eu lembro que tinha um emprego que eu tinha que trabalhar uma vez na semana. Para mim era um tormento. Trabalhava uma vez na semana à noite, não podia ir para a igreja. Daria tempo para estar na igreja. Aí a pessoa às vezes não fala, não para a igreja não. Daqui a pouquinho está trabalhando à noite com o patrão. Ele pensa que aquela hora ele vai dar para ele vai ficar disponível? Não, o patrão vai cobrar. Ele vai, uma porta vai se abrir e vai virar esse carro para o patrão. Mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecei de coração à forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Então você tem que entender o seguinte: que para você ser livre do pecado, você precisa ser servo de Cristo. Você tem que obedecer a Deus. Toda pessoa que não quer jejuar, não quer orar, não quer vir para a igreja, não quer se envolver para a igreja, ele vai acabar fazendo o quê? Obedecendo ao pecado. O pecado vai dominar ele. Então como é que eu faço para ele não obedecer ao pecado? Se envolva com a obra de Deus. Gaste seu tempo com as coisas de Deus. Que aí o pecado faz o quê? Ele não tem domínio sobre você. Que a Bíblia diz assim, ó: toda árvore que me dá fruto, o Pai limpa para que venha mais fruto. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentados os vossos membros para servir à imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, lá no passado você emprestava seu corpo para fazer o pecado, para fazer a maldade. Agora pega-se o seu corpo e usa ele para instrumento de justiça. Isso aqui, irmão, faz muito sentido para o cara que foi no crime. Toda pessoa que ela é resgatada do crime, ela se envolve demais na hora. Por quê? Porque no mundo ele se entregava, ele não tinha medo de assaltar um banco, ele não tinha medo de entrar numa boca de fumo e trocar tiro, ele não tinha medo. Agora vem para Jesus, ele faz o quê? Tem que ter essa mesma coragem, tem que ter essa mesma ousadia. Quero dar testemunho da irmã que a igreja queria envolver ela em alguma coisa e ela tinha vergonha, era muito tímida. Ô meu irmão, louva na igreja, não gosta, ouve o microfone. Tudo que tinha na igreja, ela não queria fazer nada, ela não queria, sabe, a timidez fazia com que ela não se envolvesse. Desviou. Aí os irmãos passaram na rua, era época de carnaval, viram ela dançando na boquinha da garrafa, lá na praça. Descendo até embaixo. Essas coisas é para mostrar que muitas vezes a pessoa não faz um esforço para obedecer a Deus, e o diabo vai fazer ela envergonhar o Evangelho. A gente tem que aprender, irmão. Eu estou aprendendo agora nesses últimos dias a sofrer por Jesus. Que a gente, na verdade, quer fugir do sofrimento. Eu, particularmente, às vezes eu falava assim: não, eu quero obedecer mais a Deus, eu quero entrar no nível de obediência onde eu tenho uma vida tranquila. Não quero sofrer. Eu quero sofrer, então se eu tiver que obedecer para não sofrer, eu quero entrar nesse caminho. Aí eu aprendi uma coisa.
Que a nossa fé é aprovada quando você fez de tudo para dar certo e deu errado. Que é o lamento de Jó. Qual é o lamento de Jó? Tudo que era para acertar, ele fez, ele se esforçou. E aí Jó vai reclamar, ele reclama de quê? Ele não reclama. Ele reclama da vida dele. Por que ele desejou morrer? Porque ele falou, caramba, eu estou confuso agora. Tudo que é, tipo assim, porque eles acreditavam o seguinte, os amigos de Jó acreditavam o seguinte, que o mal só vem para quem peca. E por que às vezes Deus permite que o mal venha, mesmo você não pecando? Para provar a nossa fé. Porque o argumento de Satanás era o quê? Ele só te serve porque as coisas estão dando certo para ele. Faz dar errado, sabe quem é ele? E Deus conhecia o coração de Jó. Então falou assim, pode tirar. Arranca tudo que ele tem. E aí as coisas começaram a dar errado no Jó. E Jó não blasfemou, Jó não perdeu a sua fé. Estava até contando uma piada para minha mãe hoje. Nós estávamos caminhando na praia, minha mãe e minha esposa. Teve um rapaz que ele, no mundo, ele aprontou muita coisa errada. Só que aí ele se converteu. Com a pregação de que o fim dos tempos, né? O inferno, coisa disso, se mexeu um pouco com ele, então ele se converteu. E ele começou a fazer algo de Deus. E aí, numa dessas investidas de ir para a obra de Deus, no meio do caminho ele sofreu um acidente e perdeu o dedo. E aquilo arrasou com ele. E aí nada consolava ele. Os irmãos visitavam ele e tentavam acalentar, mas nada, sabe? Ele, tipo assim, a cabeça dele, eu fiz tudo para dar certo. E o que deu errado? No mundo não aconteceu isso. A gente tem sempre um irmão abençoado, aquele irmão que tem a palavra certa, a palavra de sabedoria. E o irmão foi junto no dia da visita, chegou lá, todo mundo triste também acalentar o irmão, o cara chegando no glória a Deus, aleluia, maravilha, e aí, vaso? E é tipo assim, cara, eu toquei no mão dele, e ele falou assim, Deus é contigo, meu irmão, está sendo arrebatado aos pouquinhos, já foi o dedo. O cara começou a rir. O tristeza se tornou em alegria. Até desconto da manicure. Na verdade, era uma forma de ver de forma diferente. Por quê? Porque se a gente amar o nosso corpo e a gente perder uma parte do corpo, a gente fica revoltado. Principalmente se você serve a Deus. Porque, irmão, eu acho que está na cabeça de todo cristão que esse lugar que nós estamos é o lugar mais poderoso, mais protegido da face da terra. Não, estou aqui agora. Eu quando me converti dentro do baile funk. Eu ia em boate, striptease, minha mulher pelada. Puteiro, frequentava puteiro. Então, imagina, o cara que estava frequentando baile funk, puteiro, de repente está dentro da igreja. Estudo bíblico. Você fala assim, cara, agora eu estou protegido, estou no lugar mais protegido da face da terra. Eu me sentia protegido. Falei, aqui nada não protege de mim. Irmão, foi lá onde Deus mais me machucou. Foi dentro da igreja onde eu mais fui moído. Injustamente. Por quê? Porque é isso que faz sua fé crescer. É? Ele que faz sua fé crescer. Então eu nunca imaginava que dentro da igreja algo pudesse acontecer ruim. Ela está vendo ontem no Instagram, uma igreja nos Estados Unidos, tem uma igreja nos Estados Unidos que eles oram 24 horas. Todo minuto tem alguém orando. 24 horas a igreja fica aberta e tem oração. Parece que entraram na igreja lá e atiraram lá dentro, parece. De vez em quando a gente vai ser atacado pelo mal. E a gente tem que ter o quê? Fé em Deus, ainda que as coisas aconteçam de ruim,
a gente tem que ter o quê? Nossa convicção. Esse mundo não é nosso. Nós estamos aqui de passagem. O bem que nos dá é bônus. Então grave isso. Versículo 21. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus. Essa palavra servo é um eufemismo, é uma palavra bonita, né? É poética. O servo é escravo. E feito escravo de Deus. Tem muita gente que está na igreja que não entendeu isso aí. Por isso que eu gosto de comparar quem trabalha fora e é funcionário de um patrão, tem carteira assinada. Eu gosto de comparar dessa forma. Se você entender que isso aqui é a mesma coisa que você trabalhar para fora, você vai conseguir obedecer a Deus. Porque eu tenho certeza que amanhã, se você tiver que trabalhar, para você cumprir a sua carga horária, com dor de cabeça ou não você vai, com febre ou não você vai, diarreia ou não você vai, tem que ser uma coisa muito grata para você amanhã. Muito grata. Chovendo ou não, antes de botar de greve, você dá um jeito de pegar o Uber. Mas por que com as coisas de Deus a gente dá desculpa? Porque você não entendeu o que você é certo. Você não entendeu que não é você que decide, é Deus que decide. Você não pode chegar e falar assim, faltar hoje. Patrão, opa, tudo bom? Bom dia. Você nunca fala com o dono da empresa, você fala com o superior, né? Carregado. Fala, Joaquim, beleza? Eu te falar, vou fazer um churrasco com minha esposa hoje, eu não vou não, tá bom? Vou sair para comer uma pizza com ela, hoje eu vou trabalhar. Diz o patrão que eu vou voltar hoje. Você faz isso? Nós fazemos isso para Deus. Tiramos um dia para folgar com a família, então de repente para descansar e voltamos ao culto. Porque para nós o culto é só um culto. Então, pastor, mas não é que é errado. Você tem que entender o seguinte: você faria com o patrão? Se você tiver a mesma cara de pau de fazer com o patrão, você pode fazer com a família, pode fazer com Deus, que Ele não vai te pesar. Eu sempre marco as coisas em casa nos horários que não tem culto. Por quê? Porque para mim a minha escala de plantão, de compromisso é aqui nesse horário. Ou você acha que hoje eu queria vir? Imagine você no meu lugar. Você não passou por presidente da igreja, que você não tem prestação para ninguém. Depois ligar lá para o braço, vai para uma conta lá, mas mais, se vira lá. Você acha que eu queria vir hoje? Às 6h30 da tarde, meu povo estava ouvindo. Oi? Eu olhei para o relógio, 6h32, meu corpo estava péssimo. Uma voz lá no fundo falou assim: a cama falou assim: Então, quando que a gente vai aprender a vencer? Quando você não obedecer mais ao seu corpo. Irmão, se nessas pequenas coisas você não consegue vencer, você acha que grande você vai suportar? Imagina o cara que tem fraquezas. Imagina a pessoa que tem problema com roubo. Não pode ver uma coisa que quer roubar. Você acha que ele, se ele não treinar o corpo dele a dizer não para essas coisas, nas pequenas, na grande ele vai... Eu tive esse problema, irmão. Deus me libertou aos poucos. Eu gostava do dinheiro fácil e ilícito. Qual o dinheiro fácil? Todo dinheiro ilícito. Coisa roubada. Nossa, quanta coisa roubada batia na minha porta. Eu via muito isso. E eu fui dizendo não. É minha cara. Puxa, a perda é essa. Isso foi Deus que te mandou, né? A benção. Falei, não quero. Eu fui dizendo não, até que o quê? Que dentro de mim se formou um princípio. Se não é lícito, eu não quero mexer com isso mais. Mas no começo, irmão, foi muito difícil. Muito difícil. É um troquinho que ficava do cliente, sabe? O cliente não quer pegar o troco. Eu achava que ele queria 50 centavos, parecia que era 5 mil reais. Aí você
você imagina, se você não tem força de rejeitar os 50 centavos, você acha que quando for 5 mil você vai falar que não pode? Então como que eu venço a carne? Devagar, com as pequenas coisas. É determinando, olha, terça, quinta e domingo nós estamos lá. É dizendo para o seu corpo, ó, todo dia agora às 3 da manhã, nós vamos levantar para orar. Eu não estipulei aqui que você ore 1 hora. Eu estipulei que você levante e ore um pouco. 1 minuto, 5 minutos. Quem tem dom de língua, você não quer falar, dobra o joelho e ora em língua. Eu geralmente tenho um nível, pelo menos um louvor. Eu boto um louvor no celular e eu oro até que o louvor acabar, pelo menos isso. Mais fraquinho isso aí. E costumo das vezes eu louvor acabar, colocar outro e continuar orando. E tem vezes que só um louvor, eu só consigo com um louvor. Mas eu vou mandando mensagem para o meu corpo, olha, 3 da manhã nós vamos lá. Estou nessa batalha. Vai chegar um momento, irmão, que eu vou passar nessa fase de espiritual, essa luta espiritual. E aí você vai poder ficar tranquilo. Você viu aí o testemunho que nós estamos tendo de pessoas que não conseguiram ir para a igreja e que o nosso clamor, a nossa oração, elas começaram a vir. Você acha que foi em vão? Não. Existe uma força espiritual operando para que traga ela. O Espírito Santo vai lá, convence ela mesmo quer. Ela não tinha força, agora passa a ter força. Ela não tinha ânimo, agora passa a ter ânimo. A decisão sempre é da pessoa, mas a gente pode fazer uma campanha para que o mundo espiritual ajude ela a vir. Daqui a pouquinho essa gente está lotada. Entendeu? Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, o presente de graça é a vida eterna. E como é que algumas pessoas ficam falando que você tem que jejuar, tem que dizimar, tem que batizar, tem que vir para a igreja para ser salvo? O salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o presente de graça de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem que travar esse versículo para alguém falar assim: não, ó, se você não estiver no óleo, você vai perder a salvação. Você falar que ele disse que é um presente da Bíblia. Vamos ler o 7 rapidinho? 7 que é forte. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem da lei, sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por que ele vive. Quanto que a lei perde domínio sobre o homem? Vamos ver, se você entendeu o versículo. Quanto que a lei perde domínio sobre o homem? Quando ele morre. Aqui está escrito: não sabeis, irmãos, que falam os que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Diga comigo, quanto tempo dura a lei? Na minha vida. Enquanto eu viver. Morto. Diga comigo, morto. Perdeu o domínio. E é por isso que você precisa batizar. Por isso que você precisa morrer, para que a lei perca o domínio sobre você, e você agora fica debaixo da graça. Viu por que você tem que batizar? Viu por que você precisa morrer? Viu por que a sua alma precisa morrer? Para que ela fique sujeita à graça. Então você gravou isso? Que a lei ela tem domínio do corpo viver? Agora olha onde Paulo vai levar isso. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligado pela lei. Mas morto o marido está livre
da lei do marido. Versículo 3: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas o outro marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for. Resumindo o que Paulo falou, o casamento, quanto vale o casamento? Enquanto o cônjuge estiver vivo. Não é quando ele traiu, não, como alguns pensam. Ah não, traiu, eu posso separar. Não pode não. Até pode, não pode casar de novo. Tem umas igrejas que elas ensinam o seguinte, que o ofendido pode separar e casar de novo. Então se a minha mulher me trair, eu posso separar e casar de novo. Ela não. Aí é fácil. Eu sabendo disso, eu empurro ela para o adultério e faço ela adulterar. Corto o dever de marido, arrumo uma obra lá em casa, boto um pedreiro bonito para fazer a obra, ele faz a obra completa. E aí eu não preciso nem provar o quê? Só preciso provar que ela me traiu. Irmão, é muita maldade. Olha o que ele está escrito: enquanto estiver vivo, está obrigado a casar. Todas as pessoas que estão decidindo construir um novo casamento com o cônjuge vivo estão em adultério. Claro, cada caso é um caso. Existe casamento que ele não valeu, né? Aquela jovem que fugiu de casa sem consentimento do pai, né? O pai não deu a bênção, o pai não liberou, ela fez sem consultar o pai, esse casamento não valeu. Mas, se o casamento está válido, o casamento recebeu a bênção na igreja, na macumba, está valendo. Pastor, mas aí no caso, a minha esposa me traiu, meu marido me traiu, o que eu faço? Ora para Deus matar. Se a única forma de você ser de outro é se ele morrer, você fala assim, ou mata ele ou mata eu. Oi? Entendeu? Senhor, mata ele ou mata eu. A pessoa está aí e eu não posso ter outro relacionamento. Está presa aquela pessoa, vai ter que ficar sozinho. Causou aqui, ou ela causou aqui, eu estou preso. Então é esse termo, ó. Você fala assim, ou mata ele ou mata eu. E acontece, né? Porque pode ser. A pessoa fica um alívio, ela nem sofre. Porque pode ser que a pessoa também se arrependa e queira voltar. E você quer também aceitá-la de volta. Acontece. Tinha uma irmã na igreja que tinha 12 anos que ela estava separada do marido dela. O marido dela vivia com uma mulher. E ela queria o marido de volta. Porque parece que ele vivia com ela, mas tinha uma relação amigável com a esposa. Você quer contar? Aí ela perguntou, eu era auxiliar, o que eu faço? Porque eu quero ir de volta. E paga o preço. Ou pede para Deus tirar dinheiro da sua vida, ou pede para trazer de volta. Se você quer isso aí, ele é seu. Lute por ele. Porque eu não posso lutar pelo seu marido. Você tem que lutar. Aí ela começou a jejuar. Jejuava 3 dias e folgava 1. Eu não lembro de cabeça quanto tempo foi.
foi 1 ano, se foi 6 meses. Eu sei que do nada, o cara resolveu voltar para ela, largou a amante, pediu, perguntou para ela se ela queria aceitar ele de volta, ela falou assim, e ele voltou. Porque em muitos casos, onde há isso aí, tem obra feita ali, tem trabalho feito, destruiu lá. De vez em quando acontecem umas coisas estranhas na vida da gente, não sei se na sua acontece. Deus. Uma vez, a minha esposa achou uma calcinha de uma mulher lá no nosso quarto. Achou? Oi? Irmão, a minha janela ela fica de porta para a rua. Assim, janela da sala, janela onde é quarto de casal, eu tirei, né? Eu fechei a janela do quarto, botei o guarda-roupa, abri a janela para a garagem. Mas a janela da sala, a janela do quarto da minha filha, que não é a quarta loja da gente lá, é porta aberta. E quando eu namorava com a minha esposa, a gente dormia nesse quarto. Porque quando eu fui casar, eu fui morar com a minha mãe. Então a gente dormiu no meu quarto de casado, de solteiro. Juntamos as camas lá e durante um bom tempo vivi lá com ela. E eu lembro que cresceu um processo lá. Então, você tem que entender que nós estamos debaixo de inveja, de olho grande. Essas coisas elas denunciam. Todo dia. Entendeu? Falou em relacionamento. Não pensa que essas coisas é do nada, não. É mal, é coisa feita. Como que o diabo ele vai trabalhar para destruir o casamento de alguém? Primeiro ele causa uma separação, uma briga, uma discussão, o casal não consegue falar a mesma linguagem, aí fica fragilizado. O lado fica fragilizado, na hora que ele vai operar, ele bota uma mulher na vida do cara, bota um cara na vida da mulher. Né? Ou então uma guerra financeira que destrói o casamento também. Então Paulo está dizendo aqui, ó, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto. Então, veja bem, antigamente, no corpo, nós temos 2 corpos. Um corpo físico e um corpo espiritual. Jesus ele está unido conosco no corpo espiritual. A união da igreja, o casamento da igreja, espiritualmente falando, ela aconteceu no corpo espiritual. Então, você precisa morrer nesse corpo para que você possa servir a Jesus. Porque nesse corpo você vai servir ao pecado. Então você precisa fazer o quê? Morrer. Pastor, como é que eu faço para morrer nesse corpo? Porque eu não consigo, pastor. Começa a dizer não para as coisas que te agradam. Começa a fazer a vontade de Deus, irmão. Começa a obedecer a Deus, mesmo que você não queira. Vai pegando devagar, vai fazendo as coisas devagar, vai obedecendo a Deus. Vai lendo a Bíblia, vai jejuando, vai orando, vai evangelizando, vai sendo fiel no culto, vai se envolvendo com as coisas de Deus. Ocupe-se das coisas de Deus. Ocupe em estudar a Bíblia, ocupe em estudar a doutrina, ocupe em o seu dia. Não venha para a igreja para aqui você receber. Que aqui seja um momento de culto, mas lá na sua casa você pode estar se ocupando das coisas de Deus. Enquanto você tiver vida, ocupe a sua vida com as coisas de Deus. É isso que é matar a carne. Vai deixando pouco espaço para ela. É errado assistir um filme na Netflix? Não. Mas também você não pode faltar o culto para assistir filme. Entendeu? É errado você ir para uma praia, fazer um piquenique? Não. É errado você ir lá, ficar o dia todo, na hora do culto, você falar que está cansado e não vir. Entendeu? É aquilo que eu falei. Amanhã você tem que trabalhar. Aí você pulou o carnaval os 4 dias. Chegou no dia de trabalhar,
Você vai trabalhar, o patrão vai falar com você que você pulou o carnaval? Não, você foi trabalhar. Está lá pambando, bêbado, ruim, está lá. Aí o crente foi para a vigília. Aí no dia do trabalhar ele faltou o trabalho. Manda embora o crente, deixa o ímpio aqui no nosso meio. Pulou o carnaval, mas estava aqui. Pode ter certeza. Os caras pulam o carnaval, mas na hora de trabalhar eles não trabalharam. Eu tinha um vizinho lá que ele trabalhava na Ferriaço, antiga Ferriaço, trabalho de doce. E aí ele ligava bem, fazia muita coisa gostosa de comer na casa dele. E ele estava, às vezes ele estava de plantão, ele ficava de plantão. Mas ele ficava em casa, aí fazia comida lá, panelada, bebedice, bebia, enchia a cara. Daqui a pouquinho encostava no carro da Vale do Rio Doce. Vamos trabalhar. Mexi no guarda-roupa do trem. Quantas vezes eu vi ele entrando no banheiro, tomando banho, comigo? Tomava banho, ia trabalhar. Ruizão, chapado, mas ia trabalhar. Pode até ser isso melhor, né, bêbado, né? Entendeu? O nego da Leozete. O carro encostava lá e tinha que ir, não conversa não. Assim, meus irmãos, também vós mortos pela lei por causa de Cristo, para que sejais do outro lado. Versículo 5: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois assim morremos para aquilo que estamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Deixa eu te falar um negócio com você. Existe um erro muito grande no cristão, no processo de libertação. Eu falo de libertação, eu falo no processo dessa coisa do pecado, das coisas que envergonham o Evangelho. O que o pecado ele faz com você? Ele te afasta de Deus. Deus não se afasta de você. Ele te afasta de Deus. Toda vez que você pecar, você vai ficar mais fraco para obedecer a Deus. Qual que você acha que é mais fácil? Imagine que você foi agendado para você pregar hoje. Durante o dia todo, você levantou de madrugada, você já tem 3 dias que está de jejum. Imagina que você já abriu o jejum 3 dias antes. Vai pregar na terça, domingo você fez a sua refeição, já abriu o jejum na madrugada, ficou a segunda-feira de jejum, terça-feira o dia todo está de jejum. Aí você passou a terça-feira toda lendo Bíblia, madrugada lendo Bíblia, trabalhou ouvindo louvor, você se consagrou. Quando chega no dia do culto, como é que você está? Você pode estar nervoso, você pode estar preocupado, mas você está confiante no que você fez. Agora você imagina, se no dia de pregar você não tocou na Bíblia, você não leu a palavra de Deus, você ficou no Netflix, se bobear, você vai fumar um cigarro antes do culto. Como é que você acha que você vai vir para a igreja? Você vai ligar para o pastor e falar assim: pastor, prega hoje, não tenho condições. Então o que o pecado fez? Te enfraqueceu, te tirou a fé, te tirou a confiança. Agora imagine, você tem um pecado de estimação. Está lá o pecado de estimação, você está lutando contra ele, mas vira e mexe, você cede. O que você precisa fazer? Se entrega logo a esse pecado, vê que não tem jeito, ou você faz o quê? Enquanto eu estiver pecando, eu vou continuar buscando. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou ouvir louvor, eu vou me envolver. Você continua pecando, você continua fazendo a obra, você continua pecando, você continua fazendo a obra. O que vai acontecer? Pecado não deixar. Uma hora você vai sentir nojo disso. Não é que você vai deixar o pecado. Deus vai arrancar o desejo desse pecado. E qual foi o processo disso? A leitura da Bíblia, a consagração, se envolver na obra. Mas o que as pessoas fazem? Porque está pecando, elas se afastam das coisas de Deus.
Não, eu vou parar porque, irmão, venha bêbado. Meu mestre, o pastor, aprendi com ele. Quando ele se converteu, ele estava na marinha, ele era marinheiro. Ele tinha que ficar numa ilha, parece que era uma operação que eles tinham que fazer numa ilha. Então ele ficava lá, às vezes, uma semana na ilha. E ele fumava. O que ele fazia? Ele comprava lá um pacote de cigarro, um maço de cigarro, ia para lá, acendia o cigarro e lia a Bíblia a noite toda. 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de Bíblia fumando. Quem você acha que venceu? Foi o cigarro ou foi a palavra de Deus? Chegou o momento que ele falou o quê? O cara vai fumar? O bom disse: tira da sua cabeça que você vai largar o pecado. Faz ao contrário. Já que eu não consigo largar o pecado, eu vou me fiar nas coisas de Deus. Eu falo: Senhor, eu sou essa porcaria, o Senhor sabe quem que é, mas se o Senhor me der uma brecha, eu vou ser usado. Se o Senhor quiser me usar do jeito que eu estou, eu vou servir. Pega o testemunho do Lázaro. Foi se convertendo, chegou o pastor e falou: vou parar de ser, eu vou afastar da igreja. O pastor Lázaro perguntou: mas por quê? Já larguei as drogas, já larguei a cocaína, já larguei a prostituição, mas não consigo largar o cigarro. O pastor do Lázaro cantou e falou assim: larga não, estamos juntos, pega na sua mão. Pastor, meus irmãos vão cobrar o senhor, esquenta a cabeça, não, estamos juntos. Se convertendo. Não se apega ao pecado, se apega a Deus. Enfia a cara nisso aqui. Sabe como é que eu tive força para largar a pornografia? Leitura de Bíblia. Eu lia a Bíblia, não tinha vontade de ver pornografia. Quando eu não lia a Bíblia, eu ficava fraco. Então eu enfiava a cara na palavra de Deus. Era leitura de Bíblia de noite, noite e dia, de noite, noite e dia. Eu ficava meses sem vontade de ver. Parar de ler Bíblia? Diabo? Casa está bom. Dá um pulinho lá. Vamos lá comer. Fome. Você não tem que jejuar, orar para ter salvação. Você precisa jejuar para vencer o pecado.